O cafezeiro, antiga denominação para o que chamamos hoje de cafeeiro, é uma planta natural das estepes da Etiópia, que foi introduzida no Brasil pelos franceses em 1727. Desde então, o país tem se destacado cada dia mais na produção do café, sendo responsável por 1/3 da produção mundial, o que faz com que o Brasil seja, de longe, o maior produtor. Mas, para que esta hegemonia seja mantida, é preciso que o produtor invista em conhecimento para melhorar a qualidade do produto plantado lá em sua fazenda. E quando o assunto é conhecimento, a UFLA se destaca no setor de pesquisas, tendo 13 áreas diferentes de estudos, abrigando o Instituto Ipolo do Café. A Universidade Federal de Lavras seguramente é uma das instituições de pesquisa do Brasil que mais trabalha com o cafeiro, particularmente o cafeiro da espécie arábica. Então são aproximadamente 13 áreas do conhecimento que são contempladas pela universidade, todas interagem principalmente com a temática melhoramento genético do cafeiro. E a razão desse tema ser abordado no nosso simpósio é justamente para que a gente possa ampliar a interação com outras instituições, não só do Brasil como de outros países. Trouxemos no dia de hoje pesquisadores do Paraná, do IAPAR, de São Paulo, do Instituto Agronômico de Campinas, aqui de Minas Gerais, particularmente da EPAMIG e do Espírito Santo, do INCAPé. Então teremos uma abordagem geral sobre a diversidade genética que nós dispomos na espécie Coffea arábica, na espécie Coffea canephora, que produz o café robusta, e em outras espécies de importância econômica que são do nosso interesse, particularmente para o melhoramento visando resistência às pragas e doenças. Sendo referência no assunto, a UFLA, em sua comemoração de aniversário de 105 anos, não poderia deixar de apresentar no Simpósio Internacional de Biodiversidade um dia dedicado exclusivamente à temática café. Para falar do assunto, um geneticista do país que foi responsável pela introdução do café no Brasil. La diversité qu'il y a dans les deux espèces cultivées. Existem dois caminhos possíveis para serem utilizados no melhoramento das espécies cultivadas, essas que nós cultivamos no Brasil. Passa pela utilização das próprias espécies cultivadas, ou seja, pela diversidade que existe nas próprias espécies cultivadas, canéfora e arábica. O outro caminho é a diversidade biológica que existem no grupo representado pelas mais de 100 espécies selvagens ou espécies não cultivadas que estão distribuídas na África e na ilha de Madagascar especialmente. Uma via ou outra passa pela utilização dessas espécies em cruzamentos com as espécies cultivadas, transferindo genes de interesse que nós não encontramos frequentemente nas nossas cultivares, os genes de resistência a doenças, genes de resistências a pragas. A safra mundial 2013-2014, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é estimada em 146 milhões de sacas de 60 quilos, o que corresponde a uma queda de 4,5 milhões de sacas em relação ao período anterior. Já no Brasil, a estimativa deve ser de 54 milhões de sacas, queda de 2,4 milhões de sacas do mesmo período. A redução de cerca de 3% na produção mundial se deve ao ano de ciclo negativo no Brasil e o problema de ferrugem nos cafezais da América Central e do México. E para evitar que pragas como a ferrugem danifiquem os nossos cafezais, que pesquisadores têm estudado formas para combater esse problema. O pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, que também participa do Simpósio Internacional de Biodiversidade, falou sobre as pragas que podem danificar os cafezais da nossa região. No Brasil, o bicho mineiro e a broca do café são as pragas mais importantes da cultura, mas obviamente o bicho mineiro em algumas regiões ela tem uma importância muito mais acentuada do que em outras. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, o Cerrado, a incidência e os prejuízos causados pelo bicho mineiro é muito maior, muito mais importante do que aqui na região sul do estado. E quando o assunto é café, não somos somente os maiores produtores. Estamos entre a população que mais consome a bebida. O consumo é de 83 litros para cada brasileiro. E o mais interessante é que a bebida pode ser consumida de diferentes formas. Mas não há quem resista ao tradicional cafezinho passado no velho coador de pano.